Olá, meus amigos, professor Álvaro Thiago, seu professor de ciências, e aí nós vamos fazer a nossa continuação da aula, né? Na aula passada, nós falamos aí do tecido nervoso e também do tecido epitelial. Agora, dando continuidade, nós vamos falar do tecido conjuntivo. E aqui, meus amigos, o que é que eu entendo do tecido conjuntivo? Eu sei que são células afastadas uma das outras. O espaço entre elas é preenchido por um material entre células que recebe o nome de substância intercelular, né, composto por água e material orgânico como proteínas e vitaminas. Meus amigos, falando aqui dos tecidos conjuntivos, né, a gente sabe que os tecidos conjuntivos eles vão aparecer distribuídos aí por todo o corpo, certo? Então eles apresentam funções bastante variadas. Mas nessas funções bastante variadas, eu quero que vocês memorizem isso, que é o chamado SPPD. Que é isso, pessoal? O que é esse SPPD? Meus amigos, nesse caso aqui eu estou falando de sustentação, preenchimento, proteção e distribuição, tranquilo? Então aí você lembra dessas siglas aí para te ajudar. Outra coisa, esses tecidos, pessoal, eles são formados aí por diferentes tipos de células que executam essas funções diversas. Então, os espaços que existem entre essas células do tecido conjuntivo, eles são preenchidos por diferentes substâncias. Vamos começar aqui. Meus amigos, outra coisa. Quando eu falo do tecido conjuntivo, a gente sabe que ele é encontrado na pele, só que abaixo da epiderme. Lembram que eu falei da epiderme? Que ele não era vascularizado, ok? Que revestia essa parte externa, no caso aí, a pele, por exemplo, o maior órgão do corpo, e também alguns órgãos internos. Só que abaixo da epiderme, a gente sabe que existe a derme. E a derme, meus amigos, ele é constituído de tecido conjuntivo, ok? Então, na grande quantidade aí, nós vamos encontrar muita elastina, ok? Elastina. Que é isso? O que é elastina? Que é isso? Gente, elastina é uma proteína, certo? Que forma fibras elásticas que são responsáveis pela resistência e elasticidade da pele, ok? Tranquilo? E aqui dando continuidade aqui no nosso slide, a gente sabe que a principal função no organismo, sabemos que é de preencher os espaços do corpo. Então, esse preenchimento promove a ligação entre os órgãos e tecidos. Meus amigos, temos aqui apresenta diversos grupos celulares que apresentam características próprias. Por isso, é dividido em 5 tipos. Meus amigos, quando eu falo de tecido conjuntivo, né, a gente tem ideia desses tipos aqui. Eu tenho um tecido conjuntivo adiposo, tecido conjuntivo cartilaginoso, tecido conjuntivo ósseo, ok? Tecido conjuntivo sanguíneo e o tecido conjuntivo propriamente dito, ok? Então nós vamos falar aqui desses tipos de tecidos conjuntivos, ok, meus amigos? Vamos lá, dá uma passadinha aqui, olha lá. O primeiro tecido conjuntivo, nós vamos falar aqui, um tipo de tecido conjuntivo é o cartilaginoso, ok? É o tecido cartilaginoso. O que ele diz aqui, ó? Forma a orelha, nariz e está presente nas articulações dos ossos. É um tecido ao mesmo tempo resistente e elástico, tem função de sustentação e revestimento das articulações, absorvendo choques e impedindo o desgaste no contato entre os ossos. Meus amigos, aqui fica fácil a gente entender uma coisa. Quando eu falo de tecido cartilaginoso, né, que é outro tipo de tecido conjuntivo, ele é muito comum no ser humano, certo? Na verdade, nas partes do corpo humano. Eu posso também chamar isso aí de cartilagem, né? Como foi falado, ele é constituído de fibras de colágeno e é responsável por conferir a resistência e a flexibilidade. Tá bom? Então, se ele é encontrado em várias partes do corpo,
Por exemplo, nós temos a orelha, como está mostrando aqui, ó, ok? Eu também tenho na traqueia, ok? Na laringe, nos brônquios. Eu tenho também nas articulações. Opa, desculpa, meus amigos. Vou voltar aqui. Eu tenho também nas articulações. Então tá aqui, ó, na orelha, ok? Eu também tenho nas articulações aqui presentes, ok, meus amigos? Então a gente pode perceber que já nesse tecido cartilaginoso, o que eu posso dar uma maior atenção é que ele não é vascularizado, tá bom? Então é o que algumas pessoas chamam de ossinho mole, na verdade. Ok, beleza? E aí, o que é que diz aqui pra gente? Vou dar um zoom aqui. Olha lá, meus amigos. Opa. Ó, esse tecido, como eu já falei para vocês, esse tecido ele não possui vasos sanguíneos, ok? Não possui vasos sanguíneos, nervos e vasos linfáticos, né? Então ele pode ser nutrido de duas formas, através dos capilares do conjuntivo, que envolve o pericôndrio, ou através do líquido sinovial, que é o líquido transparente e viscoso das cavidades articulares e também bainha dos tendões, das articulações. Vimos aí a importância aí na articulação, que a figura nos mostrou agora há pouco. Ok? Vamos dar uma passadinha aqui. Meu amigo, agora é o seguinte. A gente já vai entrar no tecido conjuntivo ósseo. Ok? É o tecido conjuntivo ósseo. O que é que eu tenho que saber a respeito desse tecido aqui? Pessoal, eu sei o seguinte. Esse tecido ósseo, ele forma o esqueleto humano, certo? Qual é a função do esqueleto? A função do esqueleto é dar sustentação. Na verdade, a forma do corpo. É no esqueleto humano que, na verdade, ele participa dos movimentos. E também ele protege aí os órgãos internos. Né? Imagine aí que o seu coração está protegido por uma caixa torácica. Imagina se esse coração ele não tivesse essa proteção, né? Você jogando bola, você poderia pegar uma pancada aí e aí se dá mal. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, quando eu falo esses ossos, eles são rígidos? Sim, né? E essa rigidez dos ossos, por que ela é rígida? Na verdade, pessoal, ela é rígida devido à presença de sais de cálcio, ok? Quando a gente fala, até coloquei aqui funções, né? Coloquei aqui funções, sustentação, proteção das partes, e eu tenho um reservatório de cálcio. Na verdade, ele está querendo falar aqui, meus amigos, dos sais de cálcio, ok? Para conferir essa maior resistência, certo? Beleza? Então, os ossos também eles apresentam uma pequena flexibilidade. Essa pequena flexibilidade é através da presença de uma proteína, também chamado de colágeno. Também é outra coisa que vocês têm que ter em mente. Lembra lá do colágeno e aí ele te dá uma flexibilidade, certo? Grava isso. Colágeno. Ele vai te dar, ele dá a flexibilidade também aos ossos, tá bom? Porque senão os ossos quebravam, fazia pá, né? Dava uma pancada e quebrava. E às vezes os ossos são um pouco flexíveis. Quem tem a curiosidade de um dia estar ao consumir alguma carne, por exemplo, de frango, alguma coisa, você pode pegar um osso aqui e você vê que ele é flexível, né? Devido à presença aí dessa proteína. Então, professor, o osso ele consegue se regenerar? Sim, tá bom? Quando o osso ele é quebrado, quando ele é fraturado, as suas células elas acabam recebendo nutrientes necessários para o processo de regeneração, ok? Então, através de vasos sanguíneos. Então, os seres humanos, outra coisa interessante que eu queria falar para vocês é que os seres humanos, eles não nascem com os ossos completamente formados. Então, a quantidade de cálcio do tecido ósseo, ele vai aumentando com o tempo, ok? Quanto mais velho você for ficando,
e aí ele vai tendo esse aumento nesse depósito de cálcio, ok? E aí o processo de endurecimento dos ossos, ele é denominado ossificação. E essa ossificação, ela fica completa lá por volta dos 25 anos, mais ou menos. Aí tá tudo ossificado, tá tudo ok? Então, pessoal, a gente colocou aqui algumas coisinhas para vocês ir analisando, né? Sobre os ossos. Eu coloquei algumas figurazinhas aqui, umas partes do osso, né? A epífise, a metáfise, a diáfase. Nós temos a epífise já na periferia do osso, na parte aqui é frontal, né? Eu já tenho uma diáfase, ok? Então, observe que eu tenho aqui algumas coisas que eu coloquei para vocês aqui, mas tudo bem. Vamos passar aqui. Tecido conjuntivo adiposo, né? O tecido conjuntivo adiposo. Meus amigos, observe, até coloquei essa figura aqui interessante, que vai vendo a tendência aqui. Você começa a ver como é que tá esse caboclo aqui, ó, né? Gordinho, não é? Tá bom? Então, pessoal, o que eu tenho aqui para a gente ver sobre o tecido adiposo? Meus amigos, o tecido adiposo, que é o tecido conjuntivo adiposo, ele é rico em células que armazenam gordura, que nós chamamos isso aí de adipócitos. Tudo bem? Adipócitos. A gordura, que são os lipídios, ele tem como função principal a reserva de energia para o corpo. Além disso, colaboram com a regulação da temperatura corporal, modelam o corpo e, mantendo o corpo, protegem contra impactos físicos. Gente, a gente sabe que eu posso dizer para vocês, palavras-chave, quando eu falo de tecido adiposo, na verdade, como eu já falei para vocês, ele funciona como uma reserva de energia, né, que está colocado aqui. Tudo bem? Então, essa reserva de energia ela pode ser utilizada pelo organismo para a realização de várias atividades, né? Foi colocado também que ele acaba protegendo o organismo de impactos físicos. Na verdade, isso aqui são os chamados choques mecânicos e também ajuda a manter a temperatura corporal. Tá bom, pessoal? Que ele atua como um isolante térmico. Eu poderia falar para vocês um exemplo, seria lá quando eu falo de tecido adiposo e temperatura, um exemplo que eu tenho são os ursos polares, né? Que são animais que vivem em regiões muito frias, que eles têm uma grande quantidade de tecido adiposo na pele. Então, para que serve isso? Na verdade, ajuda a manter essa temperatura corporal estável, tá bom? E aí é um exemplo que eu posso dar para vocês em relação a isso, tá bom? Vimos que na pele, abaixo da derme, né, epiderme, falamos lá da epiderme, tecido epitelial, aí entramos a derme conjuntivo, e abaixo da derme nós encontramos a tela subcutânea, ou chamamos hipoderme, ok, pessoal? Hipoderme, que é formada por tecido adiposo. Então, esse tecido adiposo, quando eu falo essa hipoderme, ela tem, na verdade, uma capacidade de acumular uma grande quantidade de gordura, ok? Então ela acaba fazendo isso. Belezinha, meus amigos? Tranquilo? Beleza? Eu tenho a evolução do homem aqui, ó. Na verdade, olha o estado que ele está ficando aqui. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Aí foi colocado aqui, tem algumas informações, né? Obesidade na adolescência, como lidar com excesso de peso nos jovens, né? E aí fala, obesidade causa doença, e aqui tem uma notícia aqui no jornal, que jovem de 15 anos morre após sofrer infarto fulminante no interior do Acre. Meus amigos, a gente sabe que hoje em dia nós temos que ter cuidado com a nossa alimentação, tá certo? Evitar certos alimentos que são bastante calóricos,
e, enfim, para a gente ter uma vida melhor, na verdade. Conseguir viver melhor, com mais saúde, enfim. Tudo bem? Então, isso é importante, só para a gente abrir o olho aqui em relação a isso. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Beleza? Meus amigos, aí agora a gente vai ver aqui o tecido conjuntivo sanguíneo. O tecido conjuntivo sanguíneo. Ok? Deixa eu ver se eu coloco aqui, ó, para vocês. Beleza? Pessoal, vamos começar aqui. Vamos imaginar uma coisa. Só um momentinho. Pois bem, pessoal, vou botar esse espaçozinho aqui. Então, a gente vai falar já do tecido conjuntivo sanguíneo. Então, nós vamos imaginar o seguinte. Digamos que eu tenho um frasco aqui. Ok? Pois bem. E eu vou dividir isso aqui, na verdade, esse sangue, essa parte clara aqui, que eu vou chamar de plasma. Ok? E eu tenho essa parte aqui que eu vou chamar de células do sangue. Certo? E aqui eu vou chamar de células do sangue. Tranquilo? Beleza. Pessoal, começando aqui pelo plasma. A gente sabe que o plasma... como é que eu consigo ver esse plasma aqui? Geralmente, é quando você coloca numa centrífuga. Eu, pessoal, como já trabalhei em laboratórios de análise clínica, então eu fazia isso. Né? A gente colocava lá o sanguezinho na centrífuga e aí, na verdade, ele acaba sendo separado pela uma parte clara, que é o chamado plasma. Né? Você vê como se fosse mais ou menos assim, né? Transparentezinho, beleza, não tem cor. E o sangue. Esse plasma aqui, pessoal, na verdade, o que contém no plasma? O plasma, ele acaba contendo água, ok? Ele vai conter íons, né? O íon sódio, o íon potássio, o íon cálcio, o magnésio, enfim. E eu também tenho umas proteínas, certo? Eu também vou ter proteínas. Que proteínas são essas? Eu posso ter a albumina, o fibrinogênio, tudo bem? E eu tenho também substâncias que são transportadas. Que substâncias são essas? Eu tenho os nutrientes, ok? No caso da glicose, aminoácidos, lipídios, vitaminas, minerais. Tem os gases respiratórios. Quando eu falo do oxigênio O2 e do gás carbônico CO2. Eu tenho também resíduos, no caso da amônia e ureia, e eu tenho hormônios, ok? Isso aqui vão estar contido aqui nessa partezinha aqui. E nesses elementos aqui, as células do sangue, eu já encontro, na verdade, as hemácias, ok? Eu vou encontrar aqui as hemácias, ok? Hemácias. Essas hemácias, pessoal, são chamadas também de elementos figurados. E aí qual é a função? Na verdade, eu tenho lá a funçãozinha da hemácia no transporte de oxigênio. Tudo bem? O que é que eu vou encontrar ainda nas células do sangue? Eu vou encontrar os leucócitos. Leucócitos. Quando eu falo leucócitos, ele tem uma função de imunidade e defesa. Tranquilo? Tem função de imunidade e defesa. E, pessoal, e aí eu ainda encontro ainda alguns tipos de leucócitos, né? Deixa eu apagar bem aqui. Posso encontrar alguns tipos de leucócitos, que são os leucócitos granulosos e os agranulosos, né? Eu acho que alguns livros, no caso de vocês, não vão botar isso com detalhe, mas a gente vê muito isso aí na biologia, certo? E aí é o seguinte, eu posso ter dois tipos. Eu tenho os granulosos, ok? Que aí eu tenho lá o basófilo, o eosinófilo. Então como é que eu faço para memorizar esses granulosos? Lembra do nome Beneu, né? Beneu, mnemônicozinho aqui. Beneu, basófilo, né? Certo? Eosinófilo, né? Eosinófilo. E eu tenho o neutrófilo, Esses são granulosos, ok? Lembra do Benel.
Aí você lembra lá dos leucócitos granulosos, certo? Basófilo, eosinófilo e neutrófilo. É assim que eu faço para memorizar. E aí, pessoal, eu tenho também os agranulosos. Agranulosos. Esses agranulosos, né? Na verdade, eu tenho apenas dois tipos. Eu tenho os linfócitos e os monócitos. Eu faço também um recursozinho para poder lembrar. Boto lá o nome LIMO, né? Linfócitos e eu tenho os monócitos. Tudo bem? E por final, né? Finalmente, falando das hemácias, dos leucócitos e também eu tenho um outro tipo de células sanguíneas, células do sangue, que são as plaquetas. Ok? Plaquetas. Qual é a função das plaquetas, pessoal? Coagulação do sangue. Tranquilo? Belezinha? Então, belezinha aí, tudo certo? Passei algumas coisas para você, dividindo aqui, ó, coloquei aqui, já fiz essa, porque aquele slide fica um pouquinho apagado, mas eu já dividi aqui para vocês, tá bom? Composiçãozinha do plasma aqui, e eu tenho a composiçãozinha do sangue aqui, tá bom? Eu também posso chamar isso aqui de elementos figurados. Aí eu coloquei alguns, olha lá, os neutrófilos, basófilos, que faz parte dos leucócitos, ok? Que é as hemácias. Beleza. Então, gente, vamos lá? Pronto. Agora aqui a gente chega no tecido muscular, né? Vamos falar aqui um pouquinho do tecido muscular. Pois bem, quando eu falo de tecidos musculares, né, que nós estamos mostrando agora, os tecidos musculares, diz o seguinte, meus amigos, as células alongadas desse tecido são chamadas de miócitos e têm a capacidade de contração e relaxamento que possibilita o movimento. Sim, pessoal, os tecidos musculares eles são formados por células que apresentam a capacidade de contrair e de relaxar. O que ele está dizendo aqui, na verdade? Contração e relaxamento, certo? Então, variando seu tamanho, assim, diversos tipos de movimentos que nós sabemos que podem ser voluntários. O que é um movimento voluntário? É aquele movimento que eu quero fazer, tá certo? Então, é aquele movimento que eu controlo, é aquele movimento que eu controlo pela minha vontade. Ou tenho também involuntário, sobre os quais eu não tenho um controle consciente. Um exemplo de um movimento voluntário e um movimento involuntário, na verdade, desse tipo de músculo. Um exemplo que eu tenho, você controla aí, por exemplo, as batidas do seu coração? Não, não é, pessoal. Você pode dizer assim, vou parar o coração agora. De jeito nenhum. Tudo bem? Então é involuntário, certo? Você não tem o controle consciente. Já voluntário, eu tenho aquele movimento que eu faço, que é aquele que é controlado pela minha vontade. Eu não posso chegar em algum local, chegar e dar uma porrada em alguém. Dizer, cara, desculpa, eu não tenho controle, foi minha mão que lhe bateu. Não, aí é molecagem, né? Então eu não posso fazer isso, porque eu tenho o meu controle. Se eu fizer isso, eu vou apanhar. Vou ser lixado e isso aí eu não quero, tá certo? Então, beleza. Pessoal, então aí, eu tenho aí, vou mostrar para vocês que eu tenho aqui três tipos de tecido muscular, que eu coloquei aqui uma figurinha que dá pra gente ter uma ideia, né? Que aí é o seguinte, eu tenho o tecido muscular cardíaco, tá aquele aqui, ó, na verdade, localizado aonde? No coração, certo? Aqui eu vou chamar de uma coisa interessante que eu tenho aprender sobre esse tecido aqui, pessoal, que é o tecido, ele apresenta umas estrias transversais. Se você for analisar aqui, ó, no desenhozinho aqui, ó, certo? E eles, na verdade, esse tipo de musculatura aqui, esse tipo de eu tenho ele que eles são uninucleadas. Uninucleadas, tá certo? Por quê? Porque é isso. Porque cada célula apresenta um núcleo, certo? Um núcleo. Cada célula apresenta
um núcleo, beleza? Então, pessoal, tranquilo desse aí, belezinha? Algumas palavrinhas-chave, tá certo? Mas aí quando vocês forem observar no livro, fazer a leitura, vocês já vão começar a entender o que a gente está falando, beleza? O outro tipo aqui é esse aqui, ó, que é o chamado TMES, né? O tecido muscular estriado esquelético, tá certo? Gente, esse aqui, a gente sabe que eu posso falar para vocês, observem uma certa diferença, né? Eu posso dizer que no citoplasma dessas fibras musculares é preenchido aqui por finíssimos filamentos, na verdade contráteis de proteínas, que eu vou chamar de miofibrilas. Então, neste caso aqui, eu posso dizer que existem estrias? Sim, existem estrias ou também faixas transversais, claras e escuras. Agora, nesse caso aqui, o tecido muscular estriado esquelético, pessoal, eu posso dizer que ele é multinucleado. Multinucleado, ok? Ele é multinucleado, beleza? Então, só pelo desenho dá para você ver isso aí, belezinha? Mas vamos adiante. E aí, por finalmente, eu tenho um tecido muscular não estriado. Quando eu falo isso aqui, eu estou falando do tecido muscular liso, pessoal. Esse aqui você pode observar que as fibras, elas são curtas. Ele também apresenta, ele é o quê? Ele é uninucleado. Uninucleado, certo? E eu tenho extremidades afiladas. E outra coisa também, ele não tem estrias transversais. Você pode observar aí o seguinte. Então, quando eu falo de núcleo, eu posso ter o seguinte. Eu sei, eu falei isso aqui vai ser uninucleado, isso aqui vai ser multinucleado, que é o tecido muscular esquelético, e o liso aqui vai ser uninucleado. Tudo bem? Sem estrias transversais. Beleza, pessoal? Aí mais na frente eu coloquei os detalhes que eu estou falando agora para vocês aí, ó. Né? Tá aqui. Tecido, tipos de músculo, né? Como já tenho falado para vocês aqui, que nós temos aqui o estriado esquelético. Então, aqui eu tenho alguns cortes transversais e mostrando aqui a atividade. Ele tem contração forte, rápida, descontínua e voluntária. Lógico, né, pessoal? Se você for imaginar lá, foi aquela situação que eu falei para vocês, né, de você chegar e controlar o seu movimento, certo? Então, nesse caso aí, nós temos esses movimentos voluntários que são realizados por esse músculo, né? E se contraem, se relaxam, certo? E eu tenho esse controle consciente, tudo bem? Então, professor, eu também tenho esse tecido muscular esquelético presente na face? Sim, pessoal, nós também temos. Está presente na face, está presente na língua, no abdômen, no diafragma, enfim. Tranquilo? Então, aqui o outro é o músculo cardíaco. Gente, esse aqui, ele está presente aonde? Esse músculo cardíaco. Gente, esse músculo cardíaco aqui, que é o chamado tecido muscular estriado cardíaco, né, ele constitui o coração. Né, o coração ele é responsável pelo bombeamento do sangue para todo o corpo. Então, a gente sabe que o seu movimento é rítmico e não depende da nossa vontade. É o que? Involuntário. Tudo bem? Então, a gente passando aqui, ó, contração forte, rápida, contínua e involuntária. Tudo bem? E eu tenho aqui o tecido muscular liso. Tecido muscular liso. Gente, esse aqui está presente em diversos órgãos desculpa, do corpo, certo? Onde é que eu encontro o tecido muscular liso? Pessoal, eu tenho um tecido muscular no estômago, no intestino, também na traqueia, na bexiga, os vasos sanguíneos. Então, o movimento produzido, eles são involuntários. Esses movimentos, pessoal, palavra-chave aqui, eles são lentos, certo? A contração deles são fraca, ele é lento,
e também é involuntário, como tem aqui, certo? Tranquilo? Então aí os 3 tipos para vocês. E aí eu coloquei mais alguma figurinha aqui, né? Mostrando o tecido muscular estriado esquelético. Eu creio que todo mundo já tenha visto isso aí nos livros, essas ilustrações, né? E aí ele vai mostrando, na verdade, os nomes, né? Interessante você entender esses nomes lá dessas musculaturas. As pessoas que fazem academia, né, eles nomeiam alguns músculos aí. Tudo bem? Bíceps, tríceps, panturrilha, né? Enfim, tudo bem? Tranquilo, pessoal? Então aqui eu tenho formado por miócitos, né, que é agrupados em feixes e envolvidos por uma membrana flexível. Então os músculos esqueléticos têm contração rápida e voluntária. E aí eu coloquei alguns exemplos aqui, ó. Por exemplo, andar, correr, escrever. Então o corpo humano apresenta mais de 600 músculos desse tipo, ok? Beleza? O tecido muscular estriado cardíaco, como eu já falei anteriormente, os movimentos do miocárdio são involuntários. A gente já sabe por que é involuntário, porque a gente não controla, né, meus amigos? A gente não controla e faz com que o coração ele se contraia, possibilitando que o sangue ele circule pelo corpo, né? Posso até dar um exemplo aqui, né, que nós falamos o seguinte: a gente sabe que o indivíduo adulto em repouso, o coração ele vai bombear aproximadamente 5 litros de sangue por minuto. Então, durante a realização de exercícios físicos, né, que você começa a se movimentar, a correr, jogar bola, então ele pode bombear, né, até 20 litros de sangue por minuto. Tudo bem? Que é uma coisa interessante para você entender. E eu tenho aqui as partes do coração aqui, ó, ele pegou aqui, ó, o endocárdio, o pericárdio e o miocárdio. Tudo bem? Mas aqui, ó, só um momento. Deixa eu dar um zoom aqui pra gente. Pois é, pessoal. Tranquilo? E a gente sabe aqui, né, falando do coração, que o coração, pessoal, ele é formado pelo miocárdio. Tá aqui o miocárdio, né? O coração é formado pelo miocárdio. Esse miocárdio, pessoal, ele é um músculo, certo? Ele é um músculo involuntário, certo? Que ele vai ser responsável pelos batimentos cardíacos, certo? E internamente esse músculo é revestido por uma membrana, que eu tenho lá o endocárdio, aqui, ó, o endocárdio, e externamente por outra membrana externa, que eu vou chamar o pericárdio. Tranquilo? O tecido muscular não estriado, formado por miócitos que não apresentam estrias, os músculos não estriados, eles são de contração lenta, que eu já falei para vocês, contração lenta e involuntária. Então estão presentes aqui nos órgãos internos, nas paredes das artérias e na bexiga. Nós vimos também, falamos desse tipo de tecido, onde é que eles são encontrados, ó. Então aqui no estômago, tem no intestino, tá certo? No útero, beleza? Então a gente sabe que esse tipo de tecido aqui ele é encontrado em diversos órgãos do corpo. E aí eu coloquei alguns aqui pra gente, ok? Meus amigos, eu espero ter ajudado, certo? Fiz esses 2 vídeos. Esse último ficou um pouquinho mais longo. Agora é o seguinte, eu vou postar o material. Vocês têm o auxílio desse vídeo para auxiliar, né? Para, na verdade, entender o conteúdo. Mas é necessário que vocês façam a leitura do material que eu vou postar em PDF. E depois eu vou postar umas questões, e aí eu vou pedir para vocês responderem essas questões, e a gente vai fazer a correção depois. Tudo bem, pessoal? Gente, bons estudos, e que tudo dê certo na nossa vida, tá bom? Já que estamos em casa,
esse momento. Vamos, na verdade, aproveitar esse tempo para a gente poder organizar nossas coisas e chegar no nosso objetivo maior. Valeu, pessoal. Um abraço, viu? Tranquilo.